Vamos ao segundo achado arqueológico. Esse aqui, eu tive a oportunidade junto com a equipe do NASP, participar desse achado. Foi uma nova inscrição encontrada em Lachish, que me ajuda a provar o antigo título de José do Egito, conforme aparece na Bíblia Sagrada. Deixa eu explicar para vocês primeiro o título bíblico, tá bom? Quando você vai a Gênesis 42, 5 e 6, especialmente no verso 6, lá diz que José era governador, o governador sobre a terra. Shalit, governador, essa palavra Shalit, ela aparece principalmente em textos tardios da Bíblia, como o texto de Esther, Neemias e Eclesiastes. Aí, muitos críticos da Bíblia diziam que Shalit era uma palavra emprestada do período persa. A Pérsia usava o aramaico. E esse aramaico depois perpassou na língua persa. Então, os críticos da Bíblia dizem, esse é um termo tardio, da época, talvez, usado no sexto século, quinto século antes de Cristo. Logo, o livro do Gênesis é uma composição tardia. Eu não sei se você sabe, se vocês quiserem, eu até posso dar uma aula sobre isso. Há críticos da Bíblia que dizem que Moisés não escreveu o Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio são documentos tardios, escritos na época do cativeiro da Babilônia e pouco depois do cativeiro da Babilônia, e eles não refletem nada de histórico. Tá certo? Então, de acordo com essa visão dos críticos da Bíblia, o Êxodo, por exemplo, foi uma novela tardia produzida lá na época da Babilônia e artificialmente contando uma história que nunca aconteceu. E eles usam muitos argumentos para isso. E um dos argumentos que eles usam é o aparecimento de palavras tardias no livro do Gênesis. Eles falam, olha, isso aqui é impossível que Moisés tenha escrito, porque essa palavra é tardia. É lógico, houve porções do Gênesis que podem ter sofrido uma adição editorial depois? Pode. Por exemplo, na época de Moisés, realmente, Ur não se chamava Ur dos Caldeus, muito menos na época de Abraão. Pode ser que um editor posterior acrescentou a palavra Ur dos Caldeus, essa expressão dos caldeus, ao texto de Moisés. É apenas uma maneira anacrônica, e eu vou falar do anacronismo depois, no final desse vídeo, como quando você fala o seguinte, olha, Pedro Álvares Cabral, em 1500, descobriu o Brasil. Só que em 1500 não havia nenhum país chamado Brasil para ser descoberto. Na verdade, ele descobriu uma terra que só depois veio se chamar Brasil. Em 1492, Cristóvão Colombo não descobriu a América. Ele descobriu uma terra que depois viria a se chamar América. Tá certo? Só que a gente, quando fala nos livros de história que Cristóvão Colombo, em 1492, descobriu a América, nós estamos apenas usando um nome atual para que a pessoa entenda do que ele está falando. Simples assim. Quando eu digo que os jesuítas fundaram ali na Praça da Sé o Colégio São Paulo, não havia Praça da Sé na época. Eu estou apenas colocando para que você, eleitor ou ouvinte de hoje, entenda de que lugar de São Paulo eu estou falando. Então, pode ser que um editor posterior, acrescentou uma palavrinha ou outra no texto de Moisés, mas ainda o grosso do texto é de autoria mosaica. Mas os críticos dizem que não. E eles usam muitos argumentos. Olha, o texto está repleto de palavras tardias. E uma delas que eles pegam é essa. Eles falam, essa palavra aqui não é da época de Moisés. Então, Moisés jamais poderia chamar José de Shalit al-Haaretz, sobre toda a terra. Ele não podia chamar assim, porque Shalit seria uma palavra posterior. Seria a mesma coisa de eu afirmar, colocar um poema atribuído a Carlos Drummond de Andrade, com a seguinte frase, então você me mandou um WhatsApp. Se eu vejo num poema atribuído a Carlos Drummond de Andrade a expressão, então você me mandou um WhatsApp, eu digo, não foi Carlos Drummond de Andrade que escreveu isso, porque quando ele morreu não existia o WhatsApp. Esse termo nem era usado. Perceberam? Só que, contrário ao que os críticos da Bíblia apresentam, nós encontramos agora em Lachish uma prova de que esse termo era antigo sim. Só para aguçar a sua vontade de escavar conosco, porque no início do vídeo eu falei, né, que nós levamos voluntários para escavar em Israel,
Nós estamos com o grupo desse ano praticamente cheio, mas vamos ver se liberar alguma vaga nos próximos dias aí. Fique atento às redes sociais, porque eu vou anunciar e você pode viajar conosco. Aqui foi a escavação do ano passado, Laura comigo, ainda não estávamos grávidos, evidentemente. Eu estou segurando na mão aqui uma estatueta de uma deusa cananeia que nós encontramos ali. Aqui o Maurício, do nosso grupo, nós temos a Adri também, conosco também aqui, e as cerâmicas que são encontradas para nos ajudar na datação do extrato arqueológico. Tá vendo? Olha, ossos de animais, em vários campos ali. Eu até já contei a história desse que está aí no meio, Vladimir, cego, e participou conosco da escavação. Foi uma experiência muito interessante. E aqui, toda a cerâmica que a gente encontra, ela é recolhida para ajudar na datação. E na mão do professor Garfinkel, aqui na terceira imagem, ele está pegando a cerâmica porque tinha na metade dela uma inscrição. Só que a inscrição só que é como se alguém pegasse a inscrição e só aparece a metade de baixo das letras. Como nenhum dentre nós ali éramos especializados em epigrafia, escrita antiga, sabíamos que era uma inscrição, mas foi entregue para o laboratório para quem entende mais. Mais algumas fotos das escavações aqui, e essa inscrição foi encontrada exatamente no quadrante onde eu estava escavando, junto com a Laura e alguns ali, porque a gente divide o grupo em lugares diferentes do sítio arqueológico, tá bom? E essa parte aqui, olha, que aparece na esquerda da tela de vocês com 4 cômodos, onde nós começamos a escavar, e na direita, na esquerda, está uma foto maior dela, e na esquerda, onde está a área FF, é a mesma. Nós começamos a escavar ali, agora em julho. Os outros quadrantes já estavam sendo escavados já anos anteriores. E aqui nós chegamos na parte onde você tem exatamente aqui uma observação aqui, olha, Pit FF312. Nessa área aqui que foi encontrado esse pedaço de cerâmica. E aqui essa linha pontilhada mostra quando nós vemos a diferença de sedimentações para perceber quando mudou de época. E aquele pedaço de cerâmica foi encontrado exatamente na sedimentação do final do período do bronze, antes de 1200 a.C. E aqui a cerâmica que eu mostrei para você que a gente encontra, nós temos catálogos para verificar se aquela cerâmica é do período do bronze, se é do período do ferro, se é do período mais recente. E aí está o pedaço de cerâmica. Essas cerâmicas que vêm com inscrição, nós chamamos geralmente de ostracon, no plural ostraca. E aqui uma foto dela, com mais nitidez, onde a parte da escrita foi visibilizada. E o professor Daniel Weistub conseguiu, junto com o seu expertise e também IA, a redesenhar o resto das letras em cima, tá vendo? Isso foi publicado agora. E o que descobrimos que ali estava escrito? Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Ali estava exatamente uma expressão que o Daniel Weistub pensa que é um nome próprio. Estava escrito Baal Shlit, ou seja, Baal governa, Baal governador, Baal dominador. Mas acredita-se que Baal Shlit seria um nome próprio. Isso é chamado de nome teofórico. Nome teofórico é quando eles colocavam o nome de uma divindade no nome de uma pessoa. Por exemplo, você tem o nome Joel, em hebraico, significa o Senhor é Deus. É um nome teofórico. Jeová é Deus, Javé é Deus. Jesus é um nome teofórico. Jesus significa Javé salva, o Senhor salva, tá certo? E há nomes teofóricos com título de deuses pagãos. Por exemplo, Jerubaal, não tem na Bíblia Jerubaal, Zorubabel também é um outro nome, só que teofórico, ou seja, que carrega o nome de uma divindade pagã. E nós temos esse nome próprio, provando, portanto, que aquele termo que em muitos comentários bíblicos atuais dizem, olha, esse termo aqui é um termo do período persa, mostrando que Moisés não poderia escrever aquilo, não. Gera um termo que nós encontramos pelo menos antes de 1200 a.C., tá bom?
Então, um achado arqueológico muito, muito importante para a Bíblia.